Irmãos, 2 Reis, capítulo de número 9, versículos 1 até o 3. 2 Reis 9, 1 a 3. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vá até Ramate-Gileade. E quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o a uma sala em particular, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco e derrame óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. E em seguida abra a porta e saia sem demora. Amém e amém. A chamada do capitão Jeú, que é conhecido nas Sagradas Escrituras como o 10º rei de Israel. E a chamada de Jeú, ela praticamente sintetiza a chamada ministerial e vocacional de cada um de nós. Ela nos ensina algumas lições práticas que eu gostaria de compartilhar com todos os irmãos. A primeira lição que ela nos ensina é que antes de Deus nos chamar, Deus vai fazendo promessas de que Ele vai nos usar. É muito interessante que antes de Deus efetivamente ungir Jeú e nomeá-lo o 10º rei do reino do norte em Israel, antes do servo de Eliseu reconhecer a chamada de Jeú, antes do Eliseu determinar que o Jeú fosse consagrado e antes dele assumir efetivamente as suas atividades ministeriais, administrativas, vocacionais, antes disso, Deus já havia falado e feito promessas a Jeú a respeito da sua chamada. E é interessante que esta chamada é anunciada previamente no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículos 15 e 16. Quando Deus vai tirar Elias da caverna, Deus tira Elias para que Elias cumpra uma missão tríplice. E dentre esse tripé missionário de Elias, uma destas atividades que Elias deveria desenvolver era consagrar Jeú como rei de Israel. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16. E o Senhor Deus disse a Elias: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Antes de Deus nos chamar, antes de Deus nos vocacionar, antes de Deus nos colocar na trilha, na senda, antes de Deus permitir que palmilhemos o exercício da nossa vocação, de algum modo, usando algum meio, usando alguma forma, Deus vai anunciando que quer nos usar poderosamente na sua obra. Eu me lembro, pastor Edivaldo, que eu era garoto e eu ia com a minha mãe na consagração de manhã, lá em Carapicuíba, no Jardim Anistela. E não foi uma e nem duas vezes que eu estava lá
brincando ali, garoto, nos bancos, e de repente terminava a oração, uma irmã se levantava para cantar um corinho, ler uma porção da Bíblia e fazer algum tipo de comentário ali, e de repente ela olhava para mim e dizia: Deus vai usar você poderosamente. Eu lembro-me que o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava lá no templo, sede, lá do pastor Dejair, e aí, numa determinada hora lá, da madrugada, um senhor colocou a mão na minha cabeça e falou assim: jovem, para de perder tempo com o mundo, porque eu quero usar você, eu vou esclarecer a sua mente na minha palavra, eu vou fazer você um arauto do meu evangelho, e como comprovação disso, eu vou encher você do meu Espírito. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus falou comigo que iria me usar na sua obra e na vocação do seu ministério. Isso não é uma dádiva minha, isso aconteceu com Jeú, e eu tenho certeza que aconteceu também e acontece com cada um de nós. Por isso, não ignore quando Deus diz: eu vou te usar, eu vou tomar você pela minha mão, eu vou fazer uma grande obra através da sua vida. Não ignore, passe o tempo que passar, você pode esquecer, os seus pares podem esquecer, os seus contemporâneos podem esquecer, mas no tempo certo Deus brada desde os céus e manifesta a sua glória. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face por gentileza, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Uracandaramanaramahai, Urabacandaramahai. Eu já conversei com o pastor Heber outras vezes, e eu já ouvi várias vezes em que Deus fez promessas para ele. Mas se eu conversasse com o pastor Alexandre, a mesma história. Se eu conversasse com o pastor Toninho, a mesma história. Por quê? Porque antes de Deus nos colocar na militância do ministério, Deus vai anunciando e dizendo: eu vou derramar óleo sobre você, eu vou derramar graça sobre você, eu vou derramar virtude sobre você, e eu vou te usar poderosamente. Deus está falando que vai te usar, não desconfie e não duvide desta palavra. Na hora certa, Ele vai preparar tudo e Ele vai te usar para a glória do Senhor. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que Deus faz os homens reconhecerem a nossa chamada. Não importa se numa geração ou noutra, se você é chamado por Deus de fato e de verdade, se você não é uma construção ministerial apenas da sua cabeça, se você não é uma construção ministerial a partir do nepotismo dentro da igreja, se você não é uma construção ministerial de alguns ensandecidos que querem espaço através de você, mas se você é uma promessa de Deus, seja nessa geração de Elias, ou seja na geração de Eliseu, na hora certa vão reconhecer o teu chamado, vão reconhecer o teu chamado, e a glória de Deus vai se manifestar sobre você. Deus falou para o profeta Elias, mas o Elias passou, mas aí então Deus vai e invoca, Deus convoca, Deus chama, Deus fala no coração de Eliseu, dizendo: eu tenho promessas, Eliseu. Promessas? Que promessas? Eu tenho promessa, tem um homem no meio dos capitães de Israel, que eu tenho feito uma promessa que eu vou chamá-lo para uma grande e maravilhosa obra. Era para Elias ter cumprido esta parte, ele não conseguiu cumprir, não vem o caso agora, por quê? Mas
eu continuo com a minha promessa de pé, não importa se numa ou noutra geração, aquele que tiver que ocupar a cadeira que Deus preparou, vai ocupar em nome de Jesus. Por isso, obreiro de Deus, levante a sua cabeça, anime o seu coração, porque o seu ministério será reconhecido. Deus vai dar oportunidade para você trabalhar, Deus vai justificar os seus esforços, porque quando Ele fala, Ele cumpre para a glória do Senhor. Lamacandaramahai. E é muito interessante que não foi apenas Eliseu que reconheceu o chamado de Jeú. Os capitães que estavam com ele também reconheceram. E quando o Jeú arregimentou o exército para libertar Israel, quando aconteceu isso, os anciãos de Israel viram o Jeú cavalgando. O texto fala que viram o Jeú cavalgando, e um ancião olhou para o outro e disse assim: aquele é Jeú, filho de Ninse. E aí o outro ancião disse: mas por quê? Porque eu conheço o jeito da caminhada dele. Aquele ali é Jeú, aquele ali é um homem consagrado, aquele ali é um homem chamado, aquele ali é um homem vocacionado. O Jeú não tinha chegado perto ainda, mas já conheciam o jeito dele de andar, estavam reconhecendo que aquele jeito não era um jeito de um homem comum, de mais um guerreiro, de mais um capitão, mas era um homem que tinha sido separado por Deus e estava sendo reconhecido para a glória e honra do nome do nosso Deus. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de louvor ao Senhor. Quando é para ser reconhecido, não importa se nessa ou na outra geração, Deus promove para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão aí, fique em paz, diga, fique em paz. O trabalho que você tiver que exercer para o Senhor, você vai exercer, seja aqui ou acolá, nessa geração ou em outra, seja com o profeta Elias ou com o profeta Eliseu. Quando for a hora certa, Deus vai apresentar você e você vai trabalhar. Você vai trabalhar, você vai desenvolver, você vai militar, você vai servir, você vai se dedicar. Uma terceira lição que esse texto nos ensina é que quando Deus chama, Ele fala com os outros sobre nós, mas Ele fala no nosso íntimo, em particular conosco, a respeito da nossa chamada. É muito interessante porque Deus falou com Jeú, ou de Jeú para Elias, Deus falou de Jeú para Eliseu, o Eliseu falou de Jeú para o seu servo, mas quando o servo encontrou o Jeú, o servo de Eliseu o chamou num lugar à parte e disse para ele: olha, vem aqui em particular, vem aqui no canto, porque Deus quer falar com você de forma particularizada. E quando o texto fala que quando o servo falou para ele: você é o homem que vai governar Israel, a Bíblia fala que o Jeú, ele disse: Deus já falou comigo. Deus já falou comigo. Lamacandaramahai. Loramanaracandaramahai. Nós não estamos nas mãos dos homens. Deus fala com você, Deus fala comigo, Deus fala conosco. Aleluia, glória a Deus. Quando acontece uma ou outra mudança, uma ou outra mexida, e aí você vai lá falar com o obreiro, ele diz: não, mas Deus já vem falando comigo já faz muito tempo. Deus já usou profeta, Deus já me deu sonhos, Deus já trouxe pessoas de longe, várias vezes Deus falou. Fica tranquilo, se Deus está falando com você, fica tranquilo, porque vai acontecer, é uma questão de dias. É uma questão de tempo, é uma questão de momento. Deus fala conosco a respeito da nossa chamada e a respeito da nossa vocação. Ele fala da nossa vocação para os outros, para que os outros reconheçam, mas Ele fala em particular conosco também. Deus sempre nos chama em particular, seja através de uma doença, seja através de uma internação, seja através de um esquecimento, de um ostracismo, seja através de algum tipo de enfrentamento que nós tenhamos, Deus fala conosco em particular, e ali Deus revela coisas grandiosas e extraordinárias. Aleluia. Fala para o seu irmão: você precisa ouvir de forma pessoal
A voz de Deus. Deus quer falar com você de forma pessoal. Lamacandaramahai. Deus quer ter particular com você. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer tirar você do meio e levar para uma sala à parte e dizer: eu quero revelar coisas extraordinárias e gloriosas para você. Eu quero descortinar mistérios para você. Eu quero elucidar coisas para você e trazer respostas para você. E é claro que esse levar a uma sala à parte simboliza os tempos e os momentos de orações que passamos com o Senhor, em que ninguém está nos vendo, mas o Senhor está dizendo: aqui é o meu altar. Uracando Oremanaramai. Aqui é a sala do meu trono. Pode falar porque eu estou ouvindo. E aí, quando você vai falando, Deus deixa você falar e falar e falar e falar. E depois, quando não há mais energia em você se prostra, se entrega e se rende. Aí vem a voz mansa, poderosa, doce e restauradora de Deus, aleluia, falando coisas extraordinárias a você. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Jesus sempre vai falar com você. Ele deseja falar, Ele deseja revelar, Ele deseja compartilhar coisas com você. Ele deseja chamar você para um lugar à parte. Aleluias, glória a Deus. Eu gosto muito de pensar que todos nós temos que ter os nossos vales de Jaboque. Você já teve o seu vale de Jaboque, o seu lado, seu momento de solidão com Deus? Se você não teve ainda, você precisa ter. Todos nós temos o nosso caminho de Damasco, quando Deus, aleluia, nos faz prostrar diante dEle, e ali Ele revela coisas extraordinárias e maravilhosas. Todos nós, irmãos, temos que ter esses momentos de confrontos e encontros com o Senhor, em que Ele nos leva para um lugar à parte e fala conosco coisas extraordinárias. Nos faltaria tempo aqui para discorrermos tantas vezes nos evangelhos em que Jesus ia fazer alguma coisa com alguém, mas Ele não fazia no meio da multidão. Ele dizia: eu tenho algo especial com você. Venha a um lugar à parte e eu vou revelar coisas extraordinárias. A quarta lição que esse texto nos ensina é que a unção, ela é indispensável para o exercício do chamado. O Jeú foi ungido, os sacerdotes eram ungidos, os reis eram ungidos, pessoas usadas por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, recebiam uma unção, seja por óleo ou seja pela representação da imposição das mãos, mas a unção vinha, e aqueles homens simples eram transformados em atalaias de Deus, arautos de Deus e homens poderosos para abalar fortalezas. Lamacandaramahai. O que é que nós precisamos no exercício do nosso ministério? Seja da pregação, seja do ensino, seja do visitar, seja do administrar, seja do pastorear, do evangelizar. O que é que nós precisamos para o exercício da nossa vocação? Nós precisamos de técnica, sim. Nós precisamos de conhecimento humano, sim. Nós precisamos de desenvolvimento humano, sim. Mas nada disso é suficiente se não houver a unção de Deus, o óleo de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus que vem sobre nós. Receba a unção de Deus sobre a sua vida, receba a unção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa. Receba a unção de Deus. Aleluias, glórias a Deus. O Davi recebeu unção de Deus. Aleluias. O Saul recebeu unção de Deus. Aleluias. E o Jeú está recebendo unção de Deus. E conforme aquele óleo vai descendo sobre a cabeça, a barba, sobre a orla das suas vestes, não é apenas um item físico ali da natureza, ou feito com produtos da natureza que está ali, não! É a graça de Deus, a misericórdia de Deus, os dons de Deus, os talentos de Deus, a revestidura de Deus.
para fazermos obras extraordinárias. É importante fazer o curso básico em teologia? Sem dúvida, condição sine qua non. É importante você aprender a caminhar, exercitando, sendo corrigido aqui ou acolá, sem dúvida. Mas nada disso substitui o seu tempo de oração com Deus. Quando os céus se abrem para você e você recebe virtude do alto, poder do alto, graça do alto, autoridade do alto, dom do alto, talento do alto, aleluia, misericórdia do alto, habilidade do alto, habilitações do alto, e Deus diz: pode ir agora, vai exercer o seu ministério, porque eu serei com você, eu serei com você e eu serei com você. Quantos querem unção do Senhor? Levante a mão. Levante a face, levante a face, levante a voz, abra sua boca, e se houver fôlego em você, aleluias, 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 dê uma palavra de adoração ao Senhor, dizendo: eu quero essa unção, Senhor. Abre o céu sobre mim, Senhor, eu quero essa unção, eu quero essa graça, eu quero essa virtude, eu quero esse poder, eu quero essa autoridade. Eu não quero ficar fora, Senhor, desse inundar e derramar do Senhor sobre a vida dos homens. Eu não quero, Senhor, eu quero receber a sua unção para fazer a sua obra. Aleluias. E o quinto e último ponto: o chamado, ele é para quem já está fazendo alguma coisa. O chamado não é para quem está inutilizado, para quem está encostado. O chamado não é para quem enterra os talentos. O chamado não é para quem esconde as habilidades. O chamado não é para aqueles que sonegam a igreja, porque tem dons, tem talentos, tem vocação, tem chamado, tem habilidade, mas não se apresenta sonegando sempre o povo de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Não, o chamado é para quem já está na guerra, já está na batalha, já está no esforço, já está na labuta, já está no lavor, e no labor é para quem já está trabalhando. Onde é que o servo de Eliseu encontrou Jeú? Encontrou trabalhando. Fala para o seu irmão aí: Jesus tem um chamado muito lindo para você. Aleluia para ele. Fala para ele assim: comece trabalhando. Diga: comece trabalhando. Aleluia, tem muita coisa para fazer. Tem evangelismo. Eu vi o pastor dando a agenda aqui, uma agenda acirrada. Só de ouvir a gente já cansa. Eu estou acompanhando esse setor aqui na internet. É uma agenda, é um trabalho, é a inauguração de uma igreja, são outros projetos, evangelismo na praça, e trabalhos com jovens, adolescentes, crianças, senhoras. Você diz: meu Deus! Aí tem gente no meio desse mover de Deus falando: eu não tenho nada para fazer. Puxa, se me chamasse. Pelo amor de Deus, a banda está passando. Entra nesse ritmo e deixa Deus usar você. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Pelo amor de Deus, o bonde está passando. Sobe nesse bonde e vai trabalhar, porque Deus chama quem está trabalhando. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz. Aleluia, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Kandaramanarakandaramarrai, Urakandaramahai, Uranakandaramanarakandoremarrai. Levante a sua mão, Deus está falando conosco. Aleluia, é uma noite especial essa daqui. Aleluia, Deus está falando conosco. Alamakandaramahai, Uranarakandaramahai. Quando o Davi escreve o Salmo 89, se não me falha a memória, ele fala assim, a respeito de Deus. Ele diz: disse o Senhor, eu achei a Davi. Achou Davi aonde? Por detrás das malhadas. Onde Davi estava, Wellington? Estava comendo o queijo que o pai dele fazia? Com uma goiabada gostosa? Um cafezinho bem amargo? Não, sabe onde ele estava? Trabalhando. Quando o próprio Eliseu, pastor Roberto, foi chamado, quando é que a capa de Elias caiu sobre ele? Quando Elias o encontrou trabalhando, e no final do trabalho. Quando é que Paulo foi chamado para uma grande e maravilhosa obra?
Foi no trabalho. Aonde que o Pedro estava? Estava pescando, estava trabalhando. E o Mateus mesmo? Vocês lembram onde o Mateus estava? Na coletoria, né, Juraci? Estava lá na alfândega, lá na Receita Federal. Estava lá autuando, multando. Aí o Senhor diz, é esse daí mesmo, é esse daí. Os irmãos sabem muito bem que Pátimos era uma colônia penal, não é isso? O João foi preso, foi exilado lá nessa colônia penal. E quando ele está lá na colônia penal, a Bíblia não mostra. Mas a história mostra que lá os presos quebravam pedra. Lá está ele, quebrando pedra. Dizendo, estou abandonado. Fui chamado e olha para onde o Senhor me permitiu que eu viesse. Estou aqui, entregue à própria sorte. Abandonado, exilado, distante de tudo e de todos. Mas de repente abriu-se o céu. O céu abriu. Lá na Candaramahai, o anjo de Deus desceu. Lá Candaramahai, e disse: João, o Senhor está vendo as pedras que você está quebrando, e Ele vai dar um alívio para você. Os céus estão abertos. Vem ver coisa maravilhosa, João. Vem receber revelação extraordinária. Fala para o seu irmão, Deus vai chamar você no meio do trabalho. Diga, é no meio do trabalho. É quando você estiver fazendo alguma coisa, que a capa de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus virá sobre você.